Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e hoje eu vou te mostrar todas as fórmulas de física que você precisa saber para prestar vestibular. Vamos dar uma olhada? Então vamos começar com as fórmulas de cinemática. A primeira fórmula é um clássico, é o ΔS por ΔT, é a fórmula da velocidade média, ΔS é a distância que você percorre, ΔT é o tempo que você demora. Se você andar 100 km em 2 horas, sua velocidade média é 100 dividido por 2, 50 km por hora, lembrando que se você quiser passar metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. E se você quiser passar quilômetros por hora para metros por segundo, aí você divide por 3,6, ΔS, ΔT, é a fórmula da velocidade média, a fórmula mais famosa da física, que se você desenvolver, você chega na fórmula do sorvete, que é a fórmula do mu, é a equação horária do movimento uniforme, que nada mais é do que a fórmula da ΔS por ΔT, da velocidade média, desenvolvida para o caso em que a velocidade é constante, é a fórmula aí do sorvete. Agora, caso você esteja num problema onde a sua velocidade não é constante, a sua velocidade muda, você está acelerando, você está brecando, aí tem a aceleração e a fórmula da aceleração média é ΔV por ΔT, é a variação da velocidade dividida pela variação do tempo, aí você não está no mu, aí você está no move, movimento uniformemente variado, que eu preciso que você saiba que no move você tem as três equações, a equação do sorvetão, vovô ateu e Torricelli. Sorvetão, S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2, S é onde você chega, é a posição final, S0 é a posição inicial, é de onde você saiu, V0 é a velocidade inicial e T é o tempo, esse A é a aceleração. Lembrando que se você sai do repouso, sua velocidade inicial é zero. Vovô ateu, mesma coisa, e o Torricelli, repare que o Torricelli é a única fórmula dessas três do move que não tem o tempo, é a fórmula do sem tempo irmão. Então o Torricelli, que é essa última fórmula, é uma fórmula muito boa para quando você não quer o tempo e nem tem o tempo. Se você tiver o tempo ou quiser o tempo, aí você usa a primeira sorvetão e a segunda vovô ateu. E se você tiver numa queda livre, caindo aí para baixo, sobre a ação da gravidade, eu vou pedir para você lembrar que H é igual ao GT quadrado sobre 2. H é a altura da qual você está caindo, G é a gravidade do planeta que você tiver, no caso, se você estiver na Terra, G é igual a 10, G é igual a 9,8. Se você estiver na Lua, se você estiver no Sol, é a gravidade, a aceleração da gravidade, e T é o tempo. Se você souber a altura, você sabe o tempo de queda. Se você souber o tempo de queda, você sabe a altura. E se você estiver aí girando em círculos, você está num movimento circular uniforme, pode ser a Terra girando em torno dela mesma, pode ser a Terra girando em torno do Sol, pode ser um peão, pode ser um gira-gira. Vou pedir para você lembrar que a frequência é o inverso do período. O período é o tempo por uma volta completa e a frequência dada em hertz é quantas voltas completas você dá a cada segundo. Também tem o ômega igual a 2πf. F é a frequência que você achou na primeira fórmula e esse W aí do alfabeto grego, que parece esse W, parece um ômega, é o tal do ômega, o W do alfabeto grego, é a velocidade angular. Também vou pedir para você lembrar que V é igual a ômega R. Esse ômega é a velocidade angular, V é a velocidade linear e esse R é o raio da sua trajetória, no caso, por exemplo, da Terra girando em torno do Sol, esse raio é o raio da órbita, é a distância da Terra até o Sol, as três equações aí que você usa no movimento circular uniforme, quando você gira em círculos. Agora, se você for um pêndulo simples, que vai e volta, vai e volta, vai e volta, fica oscilando, então essa fórmula feia, infelizmente, eu preciso que você decore para mim, T igual a 2π raiz de L sobre G. Quem que é T? É o período do pêndulo, é o tempo para uma oscilação completa, uma ida-volta, 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 a ida e a volta é uma oscilação completa. O período é o tempo de uma oscilação completa. Aí você tem esse L, que é o comprimento do fio do pêndulo, e esse G, que é a aceleração, no caso, se você estiver no planeta Terra, G igual a 10, é a aceleração da gravidade. Repare que nessa forma não entra massa. Então um pêndulo que é feito com uma bolinha ali na ponta, um elefante ou uma formiga, não interessa manter o mesmo período, só depende do comprimento do pêndulo e da aceleração da gravidade do lugar que você está. E se você quiser algumas fórmulas aí de dinâmica, preciso que você lembre do Isaac Newton, esse cara que aí há 400 anos ferra a tua vida. Preciso que você lembre do princípio fundamental da dinâmica. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Lembrando que se o objeto está com velocidade constante, ele não acelera, a aceleração dele é zero, então a força resultante também vai ser zero. No caso de uma maçã caindo na sua cabeça, aí eu preciso que você decore a fórmula da força-peso. Peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Um cara de 70 kg no planeta Terra, onde G é igual a 10, vai ter 70 vezes 10, 700 newtons. É o peso. Repara que o peso não é a mesma coisa que massa. Quando você vai na balança da farmácia, você não está se pesando, você está tirando a sua massa. Se você pegar a tua massa e multiplicar pela gravidade do planeta que você está, você vai achar o seu peso, que é uma força que depende da aceleração da gravidade, depende da gravidade do lugar onde você está. Se você quiser brincar de bolas, aí você precisa saber que Fel é igual a Kx, é a lei de Hooke.
A fórmula da força elástica é igual a K, que é uma constante que depende se a mola é dura, se a mola é mole, e X é a distensão da mola. É o quanto você esticou, ou o quanto você apertou, é o quanto você tirou a mola do comprimento natural dela. E se você tentar tirar isso, se estiver andando no chão ou empurrando uma caixa e estiver difícil, saiba que a culpa aí é da força de atrito. Preciso que você decore que Φ igual μ vezes N. N é a normal, lembra da normal? Peso para baixo, aí você tem a normal ali, que é a reação do apoio. No caso dessa caixa, a normal tá para cima. E esse U com uma perninha é a letra Mi do alfabeto grego, é o coeficiente de atrito. Vai depender se esse lugar onde você está tentando arrastar essa caixa, se for gelo, o coeficiente de atrito é baixo. Agora, se for asfalto, o coeficiente de atrito é alto. Se você estiver girando em círculos, preciso que você saiba para mim, a força centrípeta, que é aquela força que te segura para o centro, força centrípeta, aponta para o centro, mv² sobre R. M é a sua massa, V é a velocidade com a qual você gira, a velocidade linear, e R é o raio aí do seu giro, a distância entre você e o centro em torno do qual você está girando. E é legal também saber a fórmula da aceleração centrípeta, que é a mesma coisa, só que sem a letra M, é só V² sobre R. A aceleração centrípeta, ela aparece quando você está fazendo curvas. Se você estiver aí, por exemplo, girando uma estrela em torno do buraco negro central de uma galáxia, você sofre força centrípeta, você sofre aceleração centrípeta. Eu também preciso que você saiba que nesse caso você sofre uma força gravitacional, é o princípio, a lei da atração gravitacional do Newton, Gzão, Mzinho sobre D². Quem é Mzão? É a massa do buraco negro. Quem é Mzinho? É a massa da estrela que gira em torno do buraco negro. Quem é D? É a distância entre o buraco negro e a estrela que gira em torno dele. E esse Gzão, cuidado para não confundir com o Gzinho igual a 10. Esse Gzão é a constante gravitacional que vai ser dada no exercício caso necessário. Você pode tentar fazer essa fórmula pensando numa estrela que gira em torno de uma galáxia, ou num planeta que gira em torno de uma estrela, ou numa lua que gira em torno de um planeta, ou até mesmo a gravidade que existe entre eu e você. A gente coloca aí a minha massa e a sua massa, a distância entre a gente ao quadrado, multiplica por Gzão, acha aí a força da gravidade, de atração gravitacional entre dois objetos. Também preciso que você saiba de mecânica geral, não só cinemática e dinâmica, as fórmulas de energia, energia cinética, mv² sobre 2, é uma energia associada à velocidade. Se você está com velocidade nula, se você está em repouso, velocidade é zero, você não tem energia cinética, é uma energia associada à velocidade. Tem energia potencial gravitacional, mgh, que depende de uma certa altura que você está do chão, uma certa altura em relação ao nível de referência de altura zero. M é a massa, G é a aceleração da gravidade, G igual a 10 no caso do planeta Terra. E você também pode ter energia potencial elástica, kx² sobre 2, onde K é a constante elástica da mola. Ela vai ser grande caso seja uma mola dura, feita de aço, ou ela vai ser pequena caso seja aquelas molas de arco-íris de criança de brinquedo, uma mola meio molenga. E esse X é a distensão da mola. Preciso também que você lembre que a energia mecânica se conserva quando não tem forças dissipativas. A energia na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, incluindo a energia, que passa de um tipo para outro tipo. E se você quiser calcular a potência do teu carro, da tua Mercedes, ou do motor de algum aparelho que você use aí, ΔE por ΔT. ΔE é a variação da energia e ΔT é o tempo que passa. Se você consegue transformar 100 joules de energia num tempo de 2 segundos, 100 dividido por 2 vai dar 50 joules por segundo, 50 watts, que aí você tem uma lâmpada de 50 watts, significa que a cada 1 segundo ela te dá 50 joules de energia. Repara que está em módulo, porque a gente não quer que a potência dê negativa. E eu também preciso que você saiba que quando você tem colisões ou explosões, você vai precisar calcular o impulso. E o impulso de uma força é a força vezes o tempo. Se você quiser brincar nessa matéria de colisões e explosões, também preciso que você saiba que a quantidade de movimento é m vezes v. M é a massa da bolinha e v é a velocidade com a qual ela está dando aquela porrada. E num sistema isolado, a quantidade de movimento ela se conserva. Então, se você calcula a quantidade de movimento antes da explosão, da colisão, e calcula a quantidade de movimento depois da explosão, colisão, elas vão dar iguais, isso num sistema isolado. Essa é a matéria, a quantidade de movimento que você usa quando você tem explosões ou colisões. Se você estiver boiando aí em cima da água, você pode calcular a pressão. Pressão é força sobre área. Se você tiver uma força de 100 newtons distribuída numa área de 2 metros quadrados, 100 dividido por 2 vai dar 50 newtons por metro quadrado, ou 50 pascal
inicial, é a fórmula da pressão, e se você estiver aí boiando em cima da água, você vai falar para mim que o empuxo que te segura para cima, que faz o seu peso parecer que está meio aliviado, que você está mais leve, flutuando ali na água, é dGV, D é a densidade do líquido ao seu redor, G é a aceleração da gravidade e V é o volume submerso, é a quanto de volume do teu corpo tá para baixo da água. Caso você seja um cachorrinho fofo banhando na água, você calcula aí o empuxo. Termologia, temperatura e calor, preciso que você saiba converter graus Celsius para graus Fahrenheit. Decora a fórmula TC sobre 5 é TF menos 32 sobre 9. TC é a temperatura em graus Celsius, TF é a temperatura em graus Fahrenheit. Se eu te dou em Celsius, você acha Fahrenheit. Se eu te dou em Fahrenheit, você acha Celsius, para você converter aí escalas de temperatura. E também, se você quiser brincar de Kelvin e Celsius, a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273, esse número mágico, para você passar Kelvin para Celsius, Celsius para Kelvin. Se você quiser brincar de um café ficando mais frio ou de um suquinho gelado ficando mais quente, aí eu preciso que você lembre que Q macete é a fórmula do calor sensível, M é a massa, C é o calor específico, ΔT é a variação de temperatura. Agora, se você tiver mudança de estado físico, mudança de fase, vou pedir para você falar que Q mole é a forma do calor latente, M é a massa e L é o calor latente. É para você pensar num gelo derretendo, numa água evaporando, numa nuvem fazendo chover, ou no gelo congelando, na água congelando, virando gelo sólido. E eu preciso que você lembre que o calor doado mais o calor recebido é igual a zero. O cara quente esfria e o cara frio esquenta. Mas a somatória dos calores, o quanto um dá de calor com o quanto o outro recebe de calor, isso sempre tem que dar zero. Isso aí você vai usar bastante naqueles exercícios de quente com frio misturou, café quente com leite frio, qual é a temperatura de equilíbrio, você vai fazer aí que macetes e que moles e falar que o calor doado mais o calor recebido, isso tudo tem que ser igual a zero. Agora, se você estiver brincando de gases, vou pedir para você lembrar que PV é igual a nRT. P é a pressão do gás, V é o volume que o gás ocupa, N é o número de mols desse gás, R é a constante universal dos gases que vai ser dada e T é a temperatura em Kelvin desse gás. PV igual a nRT, pressão, volume e temperatura de um gás. Nas transformações gasosas, você também pode usar que PV sobre NT é igual a PV sobre NT. É a equação da transformação de um gás de um estado inicial 1 para um estado final 2. Vale que PV sobre NT antes é igual a PV sobre NT depois. Lembrando que você tem as transformações isotérmica, isovolumétrica, isobárica, iso não sei o que. Você pode brincar com essas equações. E se você quiser brincar de ótica, aí vou pedir para você lembrar da equação dos espelhos e das lentes. Espelhos esféricos e lentes delgadas, 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. O F é a distância focal do seu espelho, da sua lente. P é a distância do objeto até a lente, até o espelho. P' é a distância da imagem até o espelho, até a lente. É a imagem do reflexo do espelho até o espelho. É a distância da imagem formada pela lente até a lente, a equação de Gauss. E também essa feiosa aí, a equação do aumento linear transversal, é o quanto que a sua lupa amplia a imagem, ele amplia o objeto que está sendo observado. I sobre O menos P' sobre P, F sobre F menos P. I é o tamanho da imagem, O é o tamanho do objeto, P' é a distância da imagem até o espelho, até a lente, P é a distância do objeto até a lente, até o espelho, e F é a distância focal. E se você estiver brincando aí de refração, eu preciso que você saiba que o índice de refração é C sobre V. C é a velocidade da luz no vácuo, que vai ser dada, e V é a velocidade da luz no meio que você está tentando, você quer calcular o índice de refração do vidro, então faz C sobre V, onde V é a velocidade da luz no vidro. Você está querendo calcular o índice de refração da água, então é C sobre V, onde V é a velocidade da luz na água. Calculado o índice de refração, você pode brincar de N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2, que é a lei de Snell-Descartes, é a lei da refração. Lembrando que seno de θ1 e seno de θ2, θ1 e θ2 são os ângulos de incidência e de refração com a superfície, não é com a superfície, é com a reta normal. A reta normal à superfície, que bate com 90 graus, N1 seno θ1 igual a N2 seno θ2, é a forma que a gente brinca, que fala que é não sei, para brincar de refração. Também preciso que você saiba que no caso de fibras ópticas está acontecendo o fenômeno da reflexão interna total, cuja fórmula é seno do ângulo limite
é N menor sobre N maior. Você pega o índice de refração menor, você divide pelo índice de refração maior, você vai calcular aí o seno do ângulo limite, que é o maior ângulo ali para acontecer refração. A partir dele só acontece reflexão interna total, que é justamente o princípio de funcionamento de uma fibra ótica. Se você quiser brincar de ondulatória, preciso que você lembre que quando você tem ondas, então V igual a lambda F. Lambda é o comprimento da onda, é a distância entre duas cristas, é a distância entre dois vales, comprimento de onda, e F é a frequência da onda, é uma onda que tem muita frequência, ela oscila muito, ela oscila pouco. Você vai fazer V lambda F para calcular a velocidade de propagação dessa onda, é a equação fundamental da ondulatória. Lembrando que a frequência é o inverso do período. O período é o tempo para uma oscilação completa, faz o inverso dele, você acha a frequência, mete ali no V lambda F, você acha a velocidade de propagação dessa onda. Em eletricidade, preciso que você lembre de eletrostática, que a força elétrica, a lei de Coulomb, é Qzinho sobre D quadrado. Qzão é uma das cargas, Qzinho é outra das cargas, D é a distância entre elas, K é uma constante chamada constante eletrostática de Coulomb, que vai ser dada, que você faz essa fórmula para calcular a força de atração elétrica entre duas cargas elétricas, a força de repulsão elétrica entre as duas cargas elétricas, é a força eletrostática de Coulomb. Também você pode pensar que a força elétrica é igual a Q vezes E, onde E é o chamado campo elétrico. Se você coloca uma carga Qzinho num campo elétrico E, então você multiplica a carga pelo campo elétrico, você acha a força elétrica a qual essa carga está sujeita, e se você tiver num céu, campo elétrico uniforme, então a diferença de potencial é igual ao campo elétrico vezes a distância entre dois pontos ali, a distância entre dois pontos, vezes o campo elétrico ali nessa região, é igual à diferença de potencial, a DDP, em volts entre esses dois pontos. Se você estiver brincando aí de eletrodinâmica, preciso que você lembre que se você dividir a carga pelo tempo, você acha a corrente elétrica média. Corrente elétrica que vai ser dada em amperes, que é o quanto vai ser percorrido ali de eletricidade no fio, e preciso que você lembre que a resistência elétrica de um fio, de um condutor, é ρL sobre A. Esse P do alfabeto grego chama Rho, é a resistividade, depende se o fio é feito de tungstênio, se ele é feito de ferro, se ele é feito de não sei do que. L é o tamanho, é o comprimento do fio, e A é a área da secção transversal, tem a ver se o fio é grosso, se o fio é fino, é a fórmula aí que a gente chama de segunda lei de Ohm, e já que estamos falando de segunda lei de Ohm, por que não brincar aí de circuitos elétricos? E a primeira lei de Ohm, que é a tal da URI. U é a diferença de potencial, é a DDP, ela vai ser dada em volts. R é a resistência elétrica do fio, do resistor, e I é a corrente elétrica em amperes que vai passar nesse resistor, é a fórmula mais importante da eletricidade, junta com o π, que vai te dizer aí a potência elétrica que vai ser dissipada, a potência desse seu fio. I é a corrente elétrica, U é a DDP em volts, você multiplica os dois, você acha a potência em watts, aí do seu fio elétrico, do seu condutor, do seu aparelho elétrico. URI e π são as duas fórmulas mais importantes da eletricidade, e a gente pode terminar aí falando de física moderna. Preciso que você saiba desse cara aqui, que E igual a mc quadrado. M é a massa do objeto, C é a velocidade da luz, e E é a energia. E igual a mc quadrado é a fórmula de equivalência entre massa e energia. Energia vira massa e massa vira energia, junto com a equação de Planck, que diz que a energia é igual a HF. H é uma constante, chamada constante de Planck, que vai ser dado caso necessário. F é a frequência de um fóton, é a frequência da luz. E E é a energia desse fóton, é a energia dessa luz. Tudo isso já entrando aí numa parte de física moderna, de quantização, de mecânica quântica, e a gente poderia continuar falando de um monte de fórmulas de física, como, por exemplo, a fórmula do trabalho, que é força, deslocamento, cosseno do ângulo, a fórmula do momento, que também é chamado de torque, que é força vezes tamanho do braço, o trabalho da força resultante é a variação da energia cinética, o trabalho das forças dissipativas, como o atrito, a resistência do ar, é a variação da energia mecânica, a pressão hidrostática devido a uma coluna de líquido, é a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura do nível do líquido, o impulso da força resultante te dá a variação da quantidade de movimento, você tem a terceira lei de Kepler, período ao quadrado dividido por distância ao cubo, é constante para os planetas, o período é o tempo para uma volta completa em torno do Sol, e o R aí é a distância, é o raio da órbita, é a distância do planeta até o Sol. A gente tem aí a forma da primeira lei da termodinâmica, o calor é igual ao trabalho mais a variação da energia interna, a energia elétrica é a carga vezes a diferença de potencial, a quantidade de carga elétrica é igual ao número de elétrons a mais ou a menos
vezes a carga elementar. A gente tem a força magnética, que é QVB, seno θ, Q é a carga, V é a velocidade, B é o campo magnético, é a força magnética que atua numa carga elétrica quando ela penetra uma região do espaço que tem campo magnético. A gente tem a famosa Habib-me-vê-um-Kib, é o raio da órbita de uma partícula eletrizada que entrou num campo magnético. Tem 2 pimentas no meu Kib, que é o período, o tempo por uma volta completa de uma partícula eletrizada num campo magnético. Tem a forma do bio-seno θ, que é a força magnética que atua num fio condutor, mas todas essas outras fórmulas costumam aparecer menos do que as outras que foram discutidas nesse slide. E aí, com todas essas fórmulas, eu sei que você deve estar um pouco maluco, então eu vou aqui gentilmente me despedir. Eu espero que você tenha gostado. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Até mais.